Bom dia, me chamo Vinícius de Arruda, sou estudante da Universidade Católica e vou decorrer sobre a análise da capacidade aeróbica de idosos institucionalizados avaliada com teste de marcha estacionária. O artigo visa mostrar a condição respiratória de idosos institucionalizados, assim como discutir o resultado obtido. A introdução. A má preparação cardiorrespiratória pode afetar sua qualidade de vida e na velhice afeta sua dependência. Até o ano de 2060, o Brasil contará com cerca de 52,8 milhões de idosos, ou seja, aproximadamente 25% da população será composta por pessoas com mais de 60 anos. Dessa forma, se torna importante o investimento em programas que capacitem e melhorem as condições de vida desses idosos para que se mantenham por mais tempo no mercado de trabalho. O envelhecimento pode variar de indivíduo para indivíduo, sendo relativo para uns e mais rápido para outros. Com o envelhecimento, as mudanças no organismo se tornam significativas. Essas variações são dependentes de fatores como estilo de vida, condições socioeconômicas e doenças crônicas, que, aliado à má condição respiratória, pode trazer muitos riscos na fase adulta e idosa. Classificando a qualidade cardiorrespiratória de idosos, se pode ter um pontapé inicial para pesquisas e aplicações acerca da eficiência e qualidade de vida dos idosos institucionalizados, bem como sua felicidade. Materiais e métodos. Amostra. Estudo transversal quantitativo descritivo com base na avaliação de 16 indivíduos de uma ILPI, da cidade de Montes Claros, MG. Como critérios de inclusão foram selecionados homens e mulheres residentes na ILPI com idade acima dos 60 anos e consentimento para participar do estudo. A pesquisa foi devidamente aprovada. Materiais e métodos. Aplicação de STEP test. Pelo protocolo proposto por Hickley e Jones, 2013, o teste é iniciado realizando a marcação do ponto médio entre a borda da patela e a espinha ilíaca antero-superior do idoso. Uma fita métrica é posicionada no ponto médio marcado da coxa até o solo, representando a altura a qual o avaliado deverá realizar a elevação do joelho, fazendo a marcha. Dois avaliadores seguram a fita para que o avaliado faça o movimento da marcha sem sair do lugar. Cronometra-se 2 minutos e contabiliza-se cada ciclo de marcha realizado pelo indivíduo avaliado. Após a coleta de dados dos avaliados, foi realizada uma análise descritiva através do software Excel do Windows, e os resultados foram tabulados em uma tabela dada pelo sexo e os indivíduos. Análise. O ciclo de marcha entre homens e mulheres foram analisados no software R. Para a verificação de possível diferença de ciclos entre os grupos por sexo, foi utilizado o teste T para amostras independentes, considerando o p-valor de menor ou igual a 0,005. Vamos aos resultados. Os resultados descritivos foram analisados e apresentados na tabela 1. A média de idade do grupo foi de 74,7 anos, mais ou menos 5 de desvio padrão, com o resultado do teste cardiorrespiratório de 28 ciclos de marcha, mais ou menos 18,5 de desvio padrão. O grupo do sexo feminino obteve a média de idade de 75,7 anos, mais ou menos 5 pontos de desvio padrão, e o grupo do sexo masculino de 73,7 anos, mais ou menos 5,3 de desvio padrão. Tabela 1 mostrando os resultados, que é a idade relacionando o teste cardiorrespiratório com a idade de cada participante. O resultado do teste, a média do grupo feminino foi de 23 ciclos de marcha, com mais ou menos 12,2 de desvio padrão, e do grupo masculino foi 33,2 ciclos de marcha, com mais ou menos 23 de desvio padrão, podendo ser observado o menor desempenho no grupo feminino, que teve uma pontuação consideravelmente inferior ao masculino. Todavia, tal diferença não foi significativa. Ambos os grupos, no entanto, apresentaram desempenho abaixo do percentil por 5, na tabela 2, sendo o valor mais baixo para a classificação, considerado o risco de perda funcional. E aqui está a tabela 2, são os pontos de percentil dos valores de referência de acordo com a faixa etária para homens e mulheres, que contrapôs outra tabela, confirmando que está abaixo do padrão. A discussão. O presente estudo mostrou que idosos institucionalizados apresentam capacidade cardiorrespiratória abaixo do percentil esperado para suas faixas etárias. O teste STEP test de 2 minutos avalia principalmente a resistência aeróbica, e segundo os resultados, abaixo do normal, é indicado que existe necessidade de intervenção de profissional de educação física. Porém, a escolha do ponto de corte mais apropriado para servir como critério de avaliação clínica dependerá do perfil do indivíduo, ou seja, específico, e do objetivo do avaliador com o teste, também específico, de forma que a tabela do rank PER7, apesar de ser um bom método de avaliação física, por si só não estabelece que o indivíduo apresente de fato risco de perda funcional.
A principal desvantagem de testes autocadenciados é que o desempenho pode variar de acordo com o grau de motivação do paciente, além de que testes desse tipo são limitados pelo tempo. Dessa forma, seria precipitado afirmar que os indivíduos abaixo do percentil por 5 apresentam risco de perda funcional. Porém, com os resultados do teste sinalizam níveis baixos do ideal, é necessário uma anamnese mais precisa e uma maior quantidade de testes e levantamentos de dados para definir o melhor quadro funcional dos avaliados. Ou seja, para você ter um quadro geral correto sobre o avaliado, você precisa de uma anamnese junto com esses dados pré-estabelecidos. Conclusão. Após a análise dos resultados, conclui-se que os idosos institucionalizados apresentam capacidade aeróbia abaixo do esperado, ranking percentual inferior ao ideal, para as faixas etárias, de acordo com o STEP test de 2 minutos, o que está associado ao risco funcional. Entretanto, como demonstrou o teste estatístico, homens e mulheres não apresentam diferença na capacidade aeróbica, não significativa. Para a análise mais precisa e completa acerca da funcionalidade de cada avaliado, se faz necessário uma anamnese, junto com testes realizados, que eu já havia dito. E esse foi o meu trabalho. Espero que tenha sido de valia para quem ouviu. E é isso, muito boa tarde.